Boa noite, meninas. Sejam muito bem-vindas a mais um dia de oração. E hoje nós chegamos ao nosso sétimo dia, uma semana inteira caminhando juntas. E antes de nós começarmos o dia de hoje, as orações do dia de hoje, eu quero que você pare alguns segundos e pense como você chegou até aqui. Talvez você tenha começado essa jornada pensando principalmente em uma coisa. Senhor, quando vai chegar a pessoa certa? Quando vai chegar a minha vez, a minha hora? Lembra? Eu não te julgo porque eu também já passei por todo esse processo. Talvez você tenha entrado aqui desejando encontrar alguém, talvez você estivesse cansado de esperar, se comparando, medo de ficar sozinha, ou simplesmente quisesse entender por que a sua história ainda não aconteceu da maneira que você imaginava. Mas olha o que nós fomos descobrindo ao longo desses 7 dias. No primeiro dia, nós lembramos que Deus não esqueceu de você. No segundo, entendemos que antes de preparar alguém para você, Deus também prepara você. No terceiro, nós lembramos que Deus vê aquilo que ninguém vê. No quarto, aprendemos que você não precisa ser escolhida para ter valor. No quinto, começamos a enxergar a espera também na preparação. E ontem, que foi o sexto dia, começamos a olhar para dentro e perceber que a espera também pode revelar aquilo que precisa ser curado. Então hoje eu quero te fazer uma pergunta. E se Deus não estiver apenas preparando uma história de amor para você? E se Ele estiver preparando você para amar de uma maneira diferente? É exatamente isso que eu aprendi. E todos os dias eu percebo isso. O quanto a minha maneira de amar foi mudando, eu fui descobrindo, eu fui entendendo tudo que Deus estava preparando para mim e para Ele. Porque talvez florescer não seja simplesmente chegar ao momento em que alguém aparece, seja se tornar dia após dia essa mulher que consegue amar sem se perder de si mesma. Será que você já se viu nesse lugar de se perder de você, de não saber quem você é, ou se perder da sua essência, dos seus sonhos, das suas vontades? Cada vez que você gostava de alguém, se você também, assim como eu, não era de se relacionar muito, de cada vez que você se relacionou com alguém, cada vez que você se apaixonou, se interessou por alguém. Hoje nós não vamos falar sobre estar pronto porque você não precisa estar pronta, perfeita para ter um relacionamento. Nós vamos falar sobre estar disposta a crescer. O tema da oração de hoje é florescer, aprender a amar de uma maneira diferente. E quando a gente entende isso, a gente começa a lembrar daquela palavra de Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração. Porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que é realmente isso para mim? Será que vai acontecer? Será que tá vindo? Né? Será que eu tô pronta? O que será que tá faltando? Será que é essa pessoa? Será que não é? Confiar em Deus não significa entender tudo, significa continuar caminhando, mesmo quando ainda nós não sabemos como a história vai terminar. Talvez você ainda não saiba quando, como, quem, mas existe uma coisa que você pode começar a decidir agora. Quem você quer ser enquanto você espera. Isso foi uma coisa que eu tive que descobrir ao longo da minha jornada, porque eu via que fazer as coisas sozinha tinha um peso muito grande. Cada vez que eu me via sem ter alguém para fazer um passeio, sem ter alguém para ir ao cinema, para ir a um parque que eu gosto muito, uma viagem. Aquilo para mim era, não posso fazer. Então, eu não posso viajar, não posso ir ao parque, não posso ir ao cinema, não posso sair para comer. E eu não fazia as coisas que eu mais gostava por estar sozinha. E conforme eu fui aprendendo e entendendo que não era sobre isso, mas sobre estar bem na minha própria companhia, eu comecei a trabalhar isso e comecei a fazer algumas coisas sozinha. Porque pensa comigo, se você quer que alguém se apaixone por você, e que essa pessoa queira você ao lado dela. Você tem que ser uma boa companhia. Mas se você não tolera estar sozinha com você mesma, seja porque
vem várias coisas na cabeça, você fica remoendo histórias, questões, dúvidas, seja porque você acha que é entediante, seja que é porque você acha que você não vai se divertir, você não vai sorrir, você não vai conseguir aproveitar. É assim que a outra pessoa vai te ver. Entediante, não consegue aproveitar, não consegue sorrir. Então a gente tem que aprender a passar por esse processo de conseguir estar bem com a gente mesmo. E não é isso que a gente está procurando em alguém. Porque lembra, essa pessoa não vai resolver todos os nossos problemas, ela não vai trazer a solução para tudo. Pelo contrário, ela vai estar mostrando cada partezinha nossa que precisa ser curada. E aí você começa a entender melhor o porquê que ainda não recebeu, o porquê que Deus ainda está te preparando, o que que Deus está preparando em você. E aí você começa a perceber que eu quero encontrar alguém, mas quem eu sou ou quem eu vou ser quando essa pessoa chegar? Hoje, eu sou a pessoa que vou trazer essa leveza para a relação, eu sou a pessoa que consigo trazer novidade, se eu gosto de novidade, paz, calma, tranquilidade, diversão, ou eu estou esperando tudo isso da pessoa. Entende que a gente também tem que saber dar para nós mesmos aquilo que a gente tanto quer, que a gente tanto gosta. Porque aí você consegue ir levando a pessoa por esse caminho. Porque eu aprendi isso, eu queria muita coisa do relacionamento, mas que eu mesma não sabia fazer, não sabia entregar, não sabia, né, trazer esse ambiente para o relacionamento, trazer essas questões, trazer, por exemplo, eu gosto de leveza, mas eu era uma pessoa muito pesada, muito séria, sisuda, irritada, brigava por qualquer coisa. Eu sou uma pessoa que eu gosto e queria um relacionamento que a gente pudesse conversar. Mas em casa eu nunca tive isso, então eu não sabia como conduzir uma conversa, como iniciar uma conversa. Tinha muita dificuldade em dialogar dentro de um relacionamento. E aí eu fui aprendendo a fazer tudo isso, lembra? Em outras áreas da minha vida, aprimorando isso, melhorando isso, para que quando tivesse um relacionamento, isso eu tivesse um pouco melhor, porque a gente não vai estar pronta, perfeita, lembra? Mas a gente está melhorando. E eu tenho visto cada vez mais isso, porque ele fala que eu consigo trazer a leveza, ele fala da nossa comunicação, eu sempre tento melhorar, ele vai pontuando, eu vou pontuando para ele. Mas por quê? Porque eu trabalhei isso antes, porque eu olhei para essas questões antes. Eu me permiti estar em contato com outras pessoas, conhecer outras pessoas para até me conhecer, entender como que eu ficava, como eu me comportava, como tudo funcionava dentro de mim. Então, por que que encontrar alguém não resolve automaticamente o que existe dentro de nós? Porque você pode encontrar alguém e continuar insegura. Você pode ser amada por alguém e continuar achando que isso não é suficiente, que você não é suficiente. Você pode estar em um relacionamento e continuar com medo do abandono, com medo de ficar sozinha. Você pode receber carinho e não saber receber. Você gosta do carinho, mas você não sabe receber, fica meio desconfortável, fica meio sem jeito, ou acha que está recebendo pouco, recebendo demais, não sabe fazer a troca, não entende que talvez o outro não tenha a mesma linguagem de amor que você tem, né? Dentro da comunidade, eu coloco ali várias aulas, temas ali para vocês entenderem como funciona esse lado, né? Que falam que são 5 linguagens do amor, eu coloquei ali 11, né? A gente trabalha questões interiores, emocionais, as dores que vieram lá da infância. Por quê? Porque se a gente não aprendeu a se comunicar, como eu falei no meu caso, ou a receber um colo, uma atenção, um carinho, isso reflete no nosso relacionamento. A gente diz que gosta, a gente se coloca nesse lugar, mas é tenso, é difícil, é forçado. E a gente tem que trabalhar isso para que seja leve, porque todo relacionamento que é forçado, que é difícil, ele não vai durar. Lembra? É, é pesado, é ruim, né? Por mais que a gente tente ali, não tá legal. Então, tudo isso a gente vai trabalhando na comunidade. A gente pode desejar uma proximidade e ao mesmo tempo ter medo de intimidade, de se expor, de ser vulnerável. Por quê? Porque existe uma dor aí dentro, um medo. E aí a gente acaba se anulando ou anulando isso, ou não conseguindo chegar onde a gente quer. Por isso, talvez a preparação seja
tão importante quanto o encontro desse relacionamento e dessa pessoa, consegue entender? E é aqui que eu quero chegar. Porque florescer não é ficar perfeita. Essa parte precisa ser acolhedora. A gente tem que se acolher. Eu quero que você termine essa primeira semana pensando. Então eu preciso me curar completamente antes de viver um relacionamento? Não. Você não precisa ser perfeita, você não precisa estar curada completamente, você não precisa chegar ao ponto de não sentir mais medo, você não precisa eliminar todas as suas inseguranças ou se transformar em uma mulher que nunca precisa de ninguém. Não é isso. Florescer é continuar crescendo, é receber e perceber um padrão que você consegue escolher ou não alimentá-lo. Ou seja, se você alimenta o padrão, ele cresce. Se você para de alimentar, ele diminui. Se você entende como ele funciona, você quebra o padrão. Você consegue perceber uma ferida e decidir cuidar dela. Você percebe a necessidade de aprender como se comunicar, o limite de ter coragem, como estabelecer sem medo de perder a pessoa. Você percebe que está repetindo uma escolha, já começa a fazer perguntas. Por que que eu estou fazendo isso? Para quê? O que está acontecendo? Para que você resolva isso e não repita o ciclo. E aí a gente começa a aprender uma nova maneira de amar. Porque se existe um padrão, se existe um ciclo, essa nossa forma de amar não está dando certo, não é mesmo? Se não, a gente já estava no relacionamento que a gente quer tanto. Então a gente começa a aprender essa forma. Talvez antes você tenha amado da seguinte forma: eu preciso que você fique para eu me sentir segura. E você pode transformar em eu quero que você fique, mas a minha segurança não depende exclusivamente de você. Antes você pode pensar: eu faço tudo para você não ir embora. E depois eu posso cuidar da nossa relação sem me abandonar e sem ter medo de ficar sozinha. Você pode pensar antes, se ele gosta de mim, eu preciso corresponder imediatamente. E passar a responder da seguinte forma: eu posso observar, conhecer e escolher com calma, sem pressa, sem ficar olhando para o relógio, sem ficar me comparando com as outras histórias das outras mulheres. Antes eu tenho medo de dizer não para agora ou depois. Posso dizer não sem acreditar que eu vou perder meu valor ou que eu vou perder a pessoa, ou que eu vou ficar sozinha por conta disso. Sair do preciso provar que eu sou boa e suficiente para não preciso performar para merecer amor. Então, isso é para aprender a amar de uma maneira nova. Não confunda ansiedade com paixão. Talvez uma das coisas que você precise aprender nessa nova forma de amar seja diferenciar a intensidade de conexão. Que às vezes a pessoa demora e você pensa nela o dia inteiro. A pessoa aparece, desaparece, você não sabe onde está pisando, você sente frio na barriga, você fica esperando a próxima mensagem, interpreta toda essa ativação emocional como: nossa, eu estou apaixonado. Será que é paixão ou será que é só ansiedade? Nem toda intensidade significa profundidade. Às vezes aquilo que parece muito intenso simplesmente está ativando algo que já existe dentro de nós. Eu passei por isso antes de encontrar esse meu relacionamento. Era muito intenso, e eu achava que realmente era aquilo. E depois, não foi, né? Tanto que eu estou agora nesse relacionamento. Então a gente vai aprendendo a ler os sinais, vai aprendendo a entender qual dor que a gente está curando, que a gente está trabalhando, qual o padrão que está se repetindo. E é isso que eu quero ajudar vocês. Vocês vão me contando e a gente vai compartilhando, eu vou mostrando o caminho para vocês. Porque uma mulher que floresce, ela não se abandona para ser amada. Lembra da lição que a gente fez no dia 4? Nós já conversamos sobre não precisar ser escolhida para ter valor. E hoje a gente dá mais um passo, a gente vai além. Você também não precisa se abandonar para continuar sendo escolhida. Você pode amar sem deixar de ser você, e é justamente ser você mesma, sem ficar repetindo o que todo mundo diz, o comportamento que estão explicando e contando lá na internet, ou é assim que você vai encontrar a pessoa certa, e se você falar, se você se vestir, peraí, mas quem é você dentro disso tudo?
porque é por essa pessoa que ele vai se apaixonar. É essa essência que ele vai ver. Porque se é uma máscara, se é um personagem, cansa. A gente não consegue manter por muito tempo. E aí, na hora que apareceu, mas não era essa pessoa que eu estava gostando, não era essa pessoa que eu amava. Era a outra, mas a outra não era você. Por isso aqui eu não falo sobre joguinhos, diquinhas, frases prontas, como fazer, o que fazer, porque a gente precisa primeiro se conhecer, entender, para depois trabalhar a comunicação, para depois trabalhar comportamento, para depois tudo isso, porque senão você só criou um personagem, entende? E aí, como você vai carregar isso pro resto da vida? Complicado, né? Então a gente tem que olhar para isso, quais são os seus valores, seus limites, seus sonhos, sua fé, sua individualidade. Sua voz, sua vida. Relacionamento saudável não deveria exigir que você desaparecesse para que o outro ficasse, para que o outro permanecesse. Você pode cuidar sem se anular, e cuidar é lindo. Uma das coisas que ele mais gosta em mim é esse cuidado, e que eu travei durante muito tempo, porque eu achava que cuidar do outro ia me pôr como vulnerável. Eu estava entregando demais, eu estava fazendo demais. Mas espera aí, eu vou fazer porque eu sou assim, eu gosto de cuidar, e eu não vou fazer porque estão dizendo que não é para fazer. E aí eu deixava de fazer e a pessoa sentia falta do cuidado. E eu não estava sendo eu, então era pesado, era difícil. Quando eu comecei a ser eu mesma, assumir esse meu lado, que eu gosto de cuidar, que eu gosto de estar junto, tudo foi mudando e melhorando. Ser generosa é lindo, tudo com limite. Fazer conexões, fazer parte, né, de concessões é normal numa relação. E entender que nem tudo vem na mesma moeda. As coisas que eu faço para ele, nem todas ele faz por mim. Só que ele faz de outras formas. E tem coisas que ele faz por mim que eu não vou conseguir fazer igual. E é aí que a gente começa a entender a diferença entre se anular e cuidar, entre ceder e se abandonar. Será que você está fazendo isso porque você escolheu ou porque tem medo de perder? Porque é você ou porque todo mundo está falando que se fizer assim dá certo? Ou porque você viu pessoas fazendo assim e deu certo? Quando você disser sim, pergunte, é um sim livre ou um sim com medo? Ou porque disseram que tem que ser? Quando você disser não, se pergunte também, é um não consciente ou um não por medo de intimidade, de me mostrar quem eu sou, ou porque disseram que tem que dizer não. É uma forma muito bonita de trazer maturidade para o relacionamento. Você não precisa controlar o que você não pode controlar. Em Provérbios 3, 5, 6 diz: confiar também significa reconhecer aquilo que está sob nossa responsabilidade e aquilo que não está. A gente tem poder sobre a nossa vida, os nossos sentimentos, as nossas escolhas. Sobre a vida, as escolhas, os sentimentos do outro, não. Então você vai olhar para as suas escolhas, para os seus limites, para a sua comunicação, para a sua postura, a maneira como você trata as pessoas, mas você não tem controle sobre quem vai gostar de você, quem vai ficar, quando alguém vai aparecer, sobre as escolhas da outra pessoa, sobre o tempo de Deus. Então, fazer a sua parte, além de entregar a Deus aquilo que você não tem como fazer, que é uma forma de maturidade emocional, é também confiança, é você olhar, tá, mas daqui para frente isso aqui eu posso. Aqui compete a mim. Isso aqui não depende só de Deus. E aí você começa a se tornar a mulher que você quer ser. Entende? Você quer parar de pensar apenas no homem que deseja encontrar e começar a pensar na mulher que deseja ser quando esse relacionamento chegar. E aí esse homem vai encontrar quem você realmente é e vai ver um futuro com você baseado nessa mulher, nessa essência que você tem. Você quer ser uma mulher que sabe conversar sobre o que sente? Consegue conversar sem brigar, sem gritar? Consegue colocar limites sem medo? Consegue dar e receber amor, carinho? Não precisa manipular a pessoa para conseguir as coisas. Não precisa provocar ciúmes.
consegue dizer não sem medo de perder, conhece sinais de reciprocidade, consegue admitir quando erra, sabe pedir desculpas, não abandona a sua identidade, mas sabe o momento certo de mostrar quem você é, mantém Deus em primeiro lugar, no centro da relação, escolhe com consciência, entende? É isso que eu trabalho com vocês, com os meus pacientes, com os meus alunos, que você não precisa conseguir fazer tudo isso perfeitamente, mas você precisa dar o primeiro passo em direção a tudo isso. Combinado? Então, vamos para o exercício? Eu peço uma coisa para vocês, depois vocês vão escrever. Eu não quero mais. O que que você não quer mais na sua vida? Qualquer área dela, inclusive o relacionamento. Vai lá e vai escrever. Eu quero aprender a. Coloque todas as coisas que você tem vontade de aprender, em todos os sentidos, em todas as áreas da sua vida. Eu escolho fazer a minha parte em. Eu entrego a Deus o quê? E, finalmente, enquanto eu espero, eu vou florescer através de oração, terapia, autoconhecimento, cuidar da sua vida, fortalecer sua fé, aprender a estabelecer limites, cuidar das suas amizades, desenvolver seus projetos, aprender a descansar, tratar suas feridas, tudo isso. E muito mais tem na comunidade. Mas você sabe como fazer tudo isso? Então, não escreva aquilo que parece bonito, tá? Escreva o que vem aí dentro, que realmente você deseja viver. E vamos fazer um compromisso para os próximos dias? Eu quero propor uma coisa para você. Durante os próximos dias, toda vez que você perceber, está novamente colocando a sua vida em pausa por causa de algo que ainda não aconteceu, se pergunte: o que eu posso fazer com a vida que Deus me deu hoje? Porque você pode continuar esperando e ao mesmo tempo viver. Desejar e continuar crescendo, sonhar e continuar presente. Pode orar pelo futuro sem abandonar o presente. Combinado? Então vamos para a nossa oração? Feche seus olhos para orar comigo, escreva para mim no seu coração. Eu quero que você entregue a Deus não apenas a sua espera, mas também a mulher que você quer se tornar, que você já está se tornando só por estar aqui. Senhor, hoje eu entrego a minha história, eu entrego a minha espera, os meus desejos, os meus medos, as minhas expectativas. Cura, Senhor, aquilo que me faz aceitar menos, transforma aquilo que me faz escolher errado. Me ensina, Pai, a amar sem me abandonar, a receber amor sem medo, a impor limites, dizer não, sem medo de perder e ficar sozinho. Me dá discernimento para reconhecer aquilo que é saudável e coragem para dizer não para o que não é saudável para mim. Eu não quero mais colocar minha vida em pausa esperando por alguém. Eu quero florescer agora contigo, dando a mão para o Senhor. Eu quero crescer, eu quero viver o agora. Para quando essa pessoa chegar, me ver viva, me ver brilhando, ver a minha essência, me ver transbordando. E não me completar, mas transbordar também comigo. E se um relacionamento fizer parte da tua vontade, Senhor, para minha história, prepara não apenas a pessoa que vai vir, mas também me prepara. Que eu não procure alguém para completar aquilo que somente o Senhor pode preencher, mas sim para transbordar. Que eu seja uma mulher inteira, consciente, madura, capaz de construir uma relação baseada no amor, respeito, reciprocidade e propósito. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu escolho confiar e descansar em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Agora, vai lá, manda mensagem para mim no privado ou no grupo e fala para mim como que foi essa primeira semana. Não tem resposta perfeita, não tem nada que eu estou esperando. Quero que você diga de coração. O que que você olhou, o que você viu essa semana? Você falou, poxa, foi legal passar por isso. Você pode falar o que você encontrou nessa jornada, você entrou achando que precisava de algo, descobriu que Deus também está trabalhando em você. Como, por exemplo, você imaginou, entrou nessa jornada pensando que você precisava encontrar alguém,
mas descobriu que Deus também trabalha na sociedade enquanto você espera, e por isso ainda não aconteceu. Você entrou pensando que você precisava de um relacionamento, mas descobriu que Deus trabalha na sua confiança nele enquanto você espera. Se você quiser, coloca lá no grupo, então manda para mim lá no particular, no privado, combinado? E essa semana nós chegamos ao final dessa primeira semana. Eu quero que vocês percebam que nós começamos falando de uma mulher que estava esperando e chegamos hoje falando sobre uma mulher que está florescendo. Talvez a circunstância ainda não tenha mudado. Talvez você continue solteira. Talvez ainda não saiba quando alguma coisa vai acontecer. Mas não é mais obrigada a viver na espera da mesma forma. Você pode esperar com Deus, crescer, se conhecer, cuidar das suas feridas, de entender como impor limites, aprender a escolher, não só ser escolhida, construir sua vida, amar de uma nova maneira, disso agora. E eu quero deixar uma frase que bem importante para você pensar. Minha vida não começa quando alguém chega, que Deus já está trabalhando na história que eu estou vivendo hoje. Foi assim que eu fui vivendo cada dia. Não pausa a sua vida, não espere alguém chegar para você começar a viver, realizar sonhos, para descobrir quem você é, para reconhecer o seu valor, tá bom? Floresça agora. Entregue a Deus aquilo que você não consegue controlar. Obrigada pelos nossos primeiros 7 dias. Amanhã nós continuamos essa caminhada. E cada vez que vocês forem caminhando aqui junto, completando cada semana, eu vou liberar alguma coisa para vocês lá no grupo, combinado? Aqui sim, quem chegar de fato ao final vai receber algo muito legal, muito especial. Deus abençoe a noite de vocês, cuide do coração, te ensine dia após dia a confiar nele. E até amanhã. Fiquem com Deus.